São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 5, versículo 3. Eu vou ler a tradução da CNBB, da Bíblia da CNBB, que nós usamos, a nossa Bíblia. E depois também vou trazer uma outra tradução mais antiga que me apeteceu bastante. Eu gostei muito do sentido também das palavras que o tradutor escolheu. Salmo 5, versículo 3. Desculpa, gente. Versículo 4 na tradução da CNBB. Algumas alterações dependendo da tradução, né? Pois é a ti que eu rezo, Senhor, e de manhã ouvirás a minha voz. De manhã estarei na tua presença e aguardarei. Pois é a ti que eu rezo, Senhor, e de manhã ouvirás a minha voz. De manhã estarei na tua presença e aguardarei. Agora, Salmo 5, esse foi Salmo 5, versículo 4. Agora, nessa outra tradução, o versículo é o 3, tradução mais antiga, porque, como eu disse, varia dependendo da opção que o tradutor faz, né? De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. Está trazendo já o verbo, né? Não no ouvirás, mas no presente, né? Não está no imperfeito, está no presente. De manhã, eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança, né? Vocês podem repetir depois do Padre? De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã eu te apresento a minha oração. De manhã eu te apresento a minha oração. E aguardo com esperança. E aguardo com esperança. Veja bem que essa palavra, o verbo aqui, não é de manhã, nós não estamos pedindo, de manhã ouve, Senhor, minha oração. Não, o autor sagrado está dizendo, de manhã ouves, né? Tem o S no final, dizendo, é uma afirmação, o Senhor ouve a minha oração pela manhã. Então o autor sagrado não está pedindo que Deus ouça, ele está afirmando, Deus ouve. De manhã ouves, Senhor, porque é a flexão da segunda pessoa, né? Tu ouves, né? Que a gente não usa quase o tu, dependendo, só em alguns estados do Brasil, né? No sul a gente usa um pouquinho tu, em alguns lugares. De manhã tu ouves, Senhor, é o sujeito oculto, né? Tu ouves a minha oração, tu ouves o meu clamor, é uma afirmação. De manhã o Senhor está com os ouvidos abertos e ouve a minha oração. Eu apresento ao Senhor a minha súplica e eu aguardo com esperança, porque a oração que o Senhor ouviu de manhã, isso que está implícito nesse salmo, né? A oração que o Senhor ouviu de manhã, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai responder, o Senhor vai reagir a essa oração ao longo do meu dia. Então, em outras palavras, o que o salmista está dizendo? Que nós precisamos começar o nosso dia em oração, na certeza de que Deus ouve a nossa oração da manhã e que Ele vai cumprir essa oração ao longo do nosso dia. E como eu disse no início, antes de começar até a reflexão, a gente precisa entender o poder de começar o dia consagrando o dia a Deus, rezando. Porque em cada dia, deixa eu ser sincero com você, em cada dia uma batalha te espera. Cada dia é um presente de Deus, sim ou não? Claro que é. Mas também cada dia tem as suas bênçãos e tem os seus desafios. Então você não sabe qual a batalha que você vai enfrentar nesse dia quando você começa o dia. Então você e eu precisamos começar o dia em oração, porque cada dia é um combate. Eu vou ser sincero, vou contar um exemplo básico, né, do que eu percebi na minha vida como padre. Entrei no meu 15º ano como sacerdote. E o que eu percebo? Antigamente eu acordava, né, mais jovem a gente tem mais sono, né, sempre com muito sono e tal. Fui ordenado, eu não tinha nem 30 anos. Então eu ia para uma viagem, eu acordava meio ali em cima da hora, né? Comia alguma coisa, eu comia no aeroporto, no caminho, e ia rezando o rosário, o texto no caminho. Só que o que eu comecei a perceber? Às vezes eu saía de casa, muitas vezes, eu lembro de uma missão que eu fui, que eu saí de casa com tudo pronto. Chegando no aeroporto, eu cheguei 2 horas antes.
Só que a pessoa que tinha emitido o meu bilhete tinha digitado o meu nome errado. E aí deu um problema para eu embarcar, quase que o pessoal, eu brincava até na missa de sábado aqui no acampamento, que o pessoal confunde muito meu sobrenome, né? Zandoná, me chamaram até de Zé do Mar, já esses tempos atrás, né? Acho que o meu sobrenome estava errado e tal. E eu atrasei, aí a hora que eu entrei no avião, depois de poucas horas de tempo ali no avião, veio a notícia, o voo desviou para outro lugar, por causa de um problema no aeroporto. Aí a hora que saiu para ir para aquele aeroporto, chegando lá o aeroporto fechou de novo, eu tive que ir para outra cidade. Aí o voo só tinha no outro dia, eu tive que ficar num hotel. Eu percebi assim, um combate. Eu cheguei no evento que eu ia pregar, um dia e meio depois, no final do evento, para fazer a pregação do evento, esgotado. E você vai dizer, padre, isso não tem nada de espiritual, isso são circunstâncias. Tudo bem, são circunstâncias. Só que as circunstâncias acontecem. Se você está preparado para elas, o resultado é um. Se você não está preparado para elas, o resultado é outro. Então eu percebi que eu vivia muitos combates quando eu saía da minha casa. Às vezes no voo, às vezes tentações, às vezes provações. Então o que eu comecei a fazer? Contando a minha experiência. Antes de sair para uma missão, se eu tinha que sair às 5, eu acordava às 4h30. Se eu tinha que sair às 6, eu acordava às 5h30. E eu rezava por meia hora antes de ir. Eu aprendi a rezar pela viagem, porque eu já vivi cada perrengue em viagem. Quando você sai de casa, você está sujeito a tudo. Você está sujeito a tudo, a bater o carro, a perder um voo, a ficar numa situação ruim. Às vezes, você nem percebe. Lembra que a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, só estou citando, não é para abrir, ela fala que a gente tem que rezar, a armadura do cristão, né, para estar preparado para o dia mau. Porque o dia mau chega sem você perceber, sem bater na porta, sem se anunciar. O momento, a circunstância, né? A tentação, a provação. Então eu comecei a rezar antes de viajar, porque eu percebia que às vezes vinham ataques, vinham circunstâncias difíceis, e às vezes eu chegava no evento já sem ter o que dar, sabe? Ou chegava tendo vivido situações que eu falava, não acredito que eu vivi. Situações assim muito adversas, muito assim, do nada. Sobretudo eu lembro uma vez que eu fui para fora do país, e o encontro foi uma bênção, Deus ia fazer muito, né? E como diz o livro de Daniel, muitas vezes o diabo não pode impedir a obra de Deus, mas ele quer esgotar os santos, né? Aqueles que estão a serviço de Deus, que a Bíblia chama de santos. Não que sejamos santos, mas que estão servindo o santo, né? E o evento foi maravilhoso. Como Deus fez, uma pessoa lá que foi liberta de uma depressão, de uma tendência ao suicídio, isso há 13 anos atrás. Depois eu fiz o casamento dessa pessoa, acompanho essa pessoa, meu grande amigo. Sempre quando eu estou nesse país, essa pessoa vai comigo para as missões, sabe? Tem um carinho pelos filhos, pela família. A libertação desse menino aconteceu lá, desse homem. Mas na ida, gente do céu, perdeu o voo 2 vezes, dormi no aeroporto, uma confusão, sabe? Então eu fui aprendendo com o tempo. Eu vou sair para uma viagem, eu vou sair para uns compromissos, eu rezo primeiro. Eu rezo o meu dia. Eu vou ler depois aqui uma contribuição de São Francisco de Sales, fantástica, que ele fala a estratégia para a oração da manhã, né? Mas eu aprendi a rezar o meu dia, sabe? A rezar o que eu vou passar, a rezar o que eu vou fazer, a entregar a conversa com aquela pessoa, a entregar aquela viagem. Por exemplo, quando a gente vai para uma missão, falando da minha realidade, nós como missionários, você não sabe o que você vai encontrar. Às vezes você vai para uma missão achando que é uma coisa, chega lá é outra. Eu lembro às vezes que eu fui para um evento, achando que ia ser uma missa normal, era lá um encontro de empresários, pessoas muito bem informadas, só que eu tinha rezado e pedido a Deus a graça para aquele dia, e Deus não falha. Porque como nós lemos, isso é normal que eu diga assim, eu achava que era um evento circunstancial, e era um evento que exigiria uma preparação e ninguém tinha me falado. Uma preparação maior, assim, porque eram pessoas que precisariam de uma argumentação melhor para ser convencidas, né? Líderes que precisariam ali receber um evangelho, uma pregação um pouco mais consistente. Eu não sabia, falharam em mim não me dizer, mas eu tinha rezado aquela circunstância, sabe? O que eu quero dizer? Que a gente tem que estar preparado para o que o dia trouxer, né? Você não sabe o que você vai enfrentar nesse dia. Você não sabe, talvez o teu marido te diga uma coisa que ele está guardando há 30 anos de você e jogue sobre você, e você não saiba como agir. Talvez você descubra que o teu filho está envolvido com uma coisa que não é legal. Talvez você descubra uma traição do seu marido, da sua esposa. Pode acontecer, gente. Não estou querendo deixar você com medo, né? O que eu quero dizer é que nós temos que estar preparados. E não tem jeito de estar melhor preparado do que através da oração. Começar o dia em oração. Você sabe que
O dia é um presente de Deus para nós, né? E como começamos o dia afeta o resto do dia. Por exemplo, a primeira coisa que você ouve de manhã vai afetar o restante do seu dia. A primeira coisa que você come, você sabia que a absorção dos nutrientes do primeiro alimento que você come é 100%, né? E tem gente que já acorda comendo bobeira. Isso vai determinar o ritmo do seu organismo em alguns aspectos, né? O ritmo digestório, da sua digestão, do sistema digestório. Tem gente que acorda tomando coca, refrigerante, tem gente que acorda tomando água, tem gente que acorda comendo uma fruta para despertar bem o estômago, tem gente que acorda já comendo um alimento ultraprocessado, né? Então, o que você come primeiro afeta o seu dia. O que você ouve primeiro afeta o seu dia. E não tem maneira de afetar melhor o seu dia do que começando com a oração. Não tem maneira de afetar melhor o seu dia do que começando diante de Deus, porque Deus vai te dar, preste atenção nisso que o padre vai falar, as armas certas para o combate daquele dia. Hoje existe um combate que é só deste dia, e que só você e só eu podemos enfrentar. Às vezes você não imagina, mas vai vir alguém que vai te provocar, vai vir uma palavra fora ali de esquadro para você, uma palavra maldosa. Às vezes alguém que tem inveja de você vai soltar alguma coisa. E às vezes um ataque espiritual mesmo, gente. Acontece um ataque espiritual. Porque certa vez eu ouvi, eu não lembro se era o C.S. Lewis que dizia no livro, né, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é famosíssimo, um autor cristão fantástico, que cada manhã, é isso mesmo, nesse livro se dizia, lembrei agora, que cada manhã no inferno tem uma reunião, né? O diabo maior, né, o demônio maior e os seus subalternos, planejando como atacar você, como destruir sua família, como perturbar você, como roubar sua paz. O mal não para de trabalhar, né? Então a gente tem que estar precavido através da oração contra os ataques espirituais. Talvez, filho, filha, você está sob um ataque espiritual e não percebeu. Ataque na sua mente. Esses pensamentos ruins de cólera, de confusão, de depressão, de ansiedade, de morte, são ataques do mal. Então, olha o que São João Maria Vianney dizia. Um cristão deve estar sempre pronto para o combate. Como em tempo de guerra, onde tem sempre um sentinela aqui e ali para ver se o inimigo se aproxima, da mesma maneira, o cristão deve estar sempre atento para ver se o inimigo não está preparando armadilhas e se ele não está vindo nos pegar de surpresa. Olha o que diz São João Maria Vianney. Como o sentinela na guerra está sempre olhando, né? Nós também devemos vigiar. E não existe melhor maneira de vigiar do que começar o dia invocando a Deus. Do que começar o dia pedindo a proteção, a cobertura do sangue de Jesus sobre si, sobre os próprios familiares, sobre a mente. Gente, como dizia Dostoiévski, o maior campo de batalha onde Deus e o diabo guerreiam é a mente humana, é a nossa mente. É na sua mente que acontecem as maiores batalhas. Talvez você já acordou com essa mente agitada e perturbada. É o campo de batalha. Por isso, você precisa dar a vitória a Deus a cada manhã. Dar a vitória rezando, deixando Deus entrar na cena. Porque quando você reza, você convida Deus para lutar as suas batalhas. Você dá liberdade para Ele agir, para ordenar os seus pensamentos, as suas emoções, né? E olha o que diz a carta de São Pedro, não precisa abrir, o padre só está citando. Carta de São Pedro, 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiai. O inimigo de vocês anda sempre ao redor, como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Não é para a gente ter medo, mas é para a gente estar atento. Sim, estejamos atentos. O inimigo não fica de braços cruzados, ele está sempre à buscando, como eu disse, tem uma reunião no inferno pela manhã, buscando a maneira de destruir o seu casamento, buscando a maneira de perturbar você. O inimigo é um espírito perturbador, né? Ele não vai impedir a obra de Deus de acontecer, ele não tem esse poder, mas ele quer te perturbar, roubar a sua paz. A especialidade dele é roubar a paz. E nada
é um escudo maior para a nossa paz do que a oração da manhã. Eu lembro uma vez eu gravei uma oração no meu canal que falava oração para começar bem o dia. Gravei despretensiosamente e eu vi que em pouco tempo milhares de pessoas começaram a fazer. E ali eu despertei para isso também, sabe? Isso faz o quê? Uns 7, 5 anos. Despertei para isso e comecei o meu dia assim. Tem muita gente que começa o dia com o celular na mão, vendo a rede social, vendo mensagens, vendo a ligação dos membros da família, vendo jornais. Não, comece o seu dia pedindo bom dia, Espírito Santo, convidando, vem reinar na minha mente. Senhor, eu consagro a Ti esse meu dia, né? Porque de manhã tem muita coisa já concorrendo à sua atenção. É o celular, a mensagem dos parentes, é a curiosidade de ver o que está na rede social, é até a tentação do inimigo sussurrando ali coisas. Tem muitas coisas concorrendo à sua mente na manhã, querendo ocupar a sua mente. E diziam os padres do deserto que o primeiro pensamento da mente ruminado vai direcionar todo o seu dia. Então eles começavam ruminando versículos da Bíblia, né? Ruminando versículos da Escritura, meditando sobre isso. Então não saia de casa, não comece o seu dia, não vá para a escola, para o trabalho, sem o seu momento de oração, sem o seu momento de ruminar a palavra de Deus. Escolher um versículo e ir repetindo na sua mente. Não enfrente as tentações do dia, da carne, sem contar com o Senhor. Sabe, olha outra frase de São João Maria Vianney, que tem a ver com o dia de hoje. Nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado, com a pena na mão, para escrever as nossas vitórias. Precisamos dizer todas as manhãs: vamos, minha alma, trabalhemos para ganhar o céu. Olha que forte esse pensamento, essa frase de São João Maria Vianney. O anjo da guarda está todos os dias, hoje de festa dos Santos Arcanjos, né? O anjo da guarda está todos os dias com a pena na mão para escrever a sua vitória. É preciso você levantar e dizer, todas as manhãs: vamos, minha alma, vamos trabalhar para ganhar o céu. Vamos trabalhar para superar as nossas dificuldades. E olha só, como eu disse, eu gosto de pensar muito nisso. Sabe a imagem, a metáfora que eu gosto de usar ao pensar em cada manhã? Eu gosto de usar a metáfora da folha em branco. Cada manhã é uma folha em branco, que você e Deus vão escrever uma história, ou a tentação, o mal, a perturbação e o inimigo vão escrever uma história. Cada vez que você acorda, para quem você entrega a folha em branco? Isso aqui não é uma folha em branco, mas eu vou usar. Opa, desculpa, bati aqui no microfone, ó. Papel em branco do outro lado está escrito, mas aqui dá para você entender. Todas as manhãs você tem uma folha em branco, que vai ser escrita, ela não vai ficar em branco, até a noite vão ter coisas escritas. E não escolher já é escolher. Aí eu não escolho se eu rezo ou não. A tentação não vai ficar de braços cruzados esperando você se decidir. Todas as manhãs você tem uma folha em branco. A quem você vai entregar essa folha em branco? Comece entregando essa folha em branco a Deus. Comece consagrando a Deus, sabe? Porque, como eu disse, cada dia é um presente, com bênçãos e com uma parcela de luta espiritual únicos, sabe? E a gente precisa se engajar na luta espiritual de todo o nosso coração. Você sabe que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o exemplo de Daniel, né? Daniel rezava todos os dias, 3 vezes ao dia. Por isso que ele foi também condenado, né, a ser jogado lá na cova dos leões, porque ele não se prostrou diante da estátua do rei e continuou rezando, né, com a janela da quarta ainda aberta para quem estava fora ver. E ele começava os seus dias rezando. E Daniel enfrentou muitas lutas. Foi jogado na cova dos leões, mas Deus entrou lá no meio, segurou os leões e fez os leões parecerem como gatinhos diante dele. Por quê? Porque Daniel rezava a cada etapa do seu dia. Ele começava o seu dia em oração, sabe? Não comece, repito, os seus dias nas redes sociais, nas preocupações, na consulta do saldo bancário, está faltando, está sobrando, não. Comece o seu dia pedindo, vem Espírito Santo. Comece o seu dia pedindo a proteção do sangue de Cristo, né? Você se recorda daquela oração antiga? Eu falo, a jaculatória os irmãos completam. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Justamente, o sangue de Cristo está entre você e o perigo. Ele é a barreira de proteção, o muro, a cortina que nos protege, o escudo, né?
no qual as setas vão parar ali, as flechas incendiadas do inimigo, como diz Efésios 6, vão parar nesse sangue que é o escudo que te protege. Mas você precisa pedir, né? Você precisa pedir. Outra coisa, como eu já disse, escolha um versículo todos os dias para ruminar, né? É um dos passos da Lexio Divina, que é o método de estudo bíblico que a igreja usa desde o século III, né? Ruminatio, a ruminação. O Padre Jonas, falando sobre a Bíblia no meu dia a dia, que é o nosso método de estudo da Canção Nova, que é fantástico, ele falava sobre a importância da ruminação, e o Padre Jonas explicava, né? Como a vaca rumina, não sei se você já ouviu falar. Ela come o capim, mastiga, vai para o estômago, volta para a boca, ela mastiga de novo e ingere novamente. Eu sei que não é muito higiênico pensar nisso, mas é uma metáfora muito forte para pensar em como a gente tem que meditar a palavra. Começar o dia meditando a palavra, ruminando. O que é ruminar? Não é só pensar, sabe, distraidamente, mas é levar, meditar, mastigar, ingerir, voltar a mastigar, ingerir. Os padres do deserto, os 4 primeiros séculos da igreja, eles não tinham a Bíblia como a gente tem aqui, sim, né? Porque a Bíblia naquela época estava em pergaminhos, né? A prensa, o livro foi inventado no século XVI, né? Então, eles não tinham a Bíblia, só que eles tinham a missa, né, a celebração, a fratio panis, que eles falavam, né, a fração do pão, a missa no domingo, no qual o sacerdote celebrava. Então, eles escolhiam 1, 2 versículos do Evangelho que eles ouviam no domingo, e todos os dias, os 7 dias da semana, eles acordavam meditando aquele versículo. Por exemplo, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Lá de Mateus 9, se eu não me engano. E eles começavam já um dia, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas perder a minha alma? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas perder a minha alma? E eles iam mantendo isso na mente, eles iam ocupando a mente com as coisas do céu. O que tem ocupado a sua mente? É preciso, filho, filha, aprender a ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. A palavra é essa. Ocupar. O que é ocupar, né? É não deixar vagando, é dar uma tarefa, uma direção. Qual direção que eu dou para a minha mente? Mais uma vez eu digo, não escolher é escolher. Você não faz nada, a tentação não vai parar, a agitação não vai parar. Como esvazia a nossa mente quando você medita um versículo, rumina, né? Por exemplo, esse versículo aqui, lindo, né? A tradução que eu disse, Deus ouve a minha oração todas as manhãs. Deus ouve a minha oração todas as manhãs. Ocupar a sua mente, ruminar, né? Esse é o princípio, era muito forte na igreja bizantina, né? Tanto que tem o texto bizantino, que é a repetição, né? Nas contas ali onde a gente reza a Ave Maria, eles vão repetindo, né, uma oração. Eu compus o texto pela libertação da ansiedade, né, que a gente tem no Davi também na loja, nesse mesmo princípio do texto bizantino, repetindo orações em cada uma das contas do texto ali da Ave Maria, as bolinhas, né? Porque isso vai ocupando a sua mente. Paulo não disse, né, Colossenses 3:1, só citando, buscai as coisas do alto, né, que isso ocupe a vossa mente. Tende o mesmo pensamento de Cristo, Filipenses 2. Então a gente precisa ocupar a nossa mente com o que é do céu. E outra coisa, que é muito bonito, você gosta de planejar o seu dia? Tem gente que tem mais uma tendência ao planejamento, tem gente que é bagunçado, né? Mas uma coisa importante é a gente, na oração, planejar o nosso dia com Deus. São Francisco vai falar isso aqui na Filoteia, já eu vou ler. Mas, ou seja, apresente a Deus a sua agenda na oração da manhã. Seus compromissos, as suas lutas, né? Aprende a rezar ali o que você vai enfrentar, né? Peça sabedoria para aquela reunião, peça paciência para lidar com aquela outra situação, né? E todas as manhãs na oração pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Porque existe uma vontade de Deus específica para você em cada dia. E a vontade de Deus está lá em Romanos 12, é perfeita, boa e agradável sempre. A vontade de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Então, todas as manhãs pergunta, Senhor, o que o Senhor deseja de mim nessa manhã? Qual é o seu propósito para mim? E como eu prometi, no livro fantástico do doutor da igreja, São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, São Francisco, na parte 2, capítulo 10, ele fala sobre a oração da manhã e a importância disso. Veja bem, é um doutor da igreja, tá? Que esse livro tem santificado gerações. Página 139, capítulo 10, segunda parte. O primeiro exercício de todos, quando se levantar, é a oração da manhã, que deve ser uma preparação geral para as ações de todo dia.
Eis aqui um método para fazê-la bem. São Francisco vai dar aqui 4 pontos, na verdade 5, para você fazer bem a oração da manhã. Primeira coisa, assim que acordares, adora a Deus com uma veneração profunda e agradece-lhe por te ter conservado durante a noite. Quando você acordar, Senhor, obrigado por eu ter acordado vivo. Obrigado porque o Senhor me guardou do pecado, dos assaltos do mal nessa noite. Ou se você teve alguma situação difícil, diz São Francisco, se a tua consciência te acusa de algum pecado, desde o seu último exame de confissão, pede-lhe perdão. Começa adorando a Deus, por você estar vivo, por você estar na presença dele, e começa também fazendo o exame de consciência, porque hoje não vai dar tempo do padre falar disso, mas outra vez que eu voltar eu falo. Eu estou falando hoje da oração da manhã, mas um dia eu vou vir falar da oração da noite, que é muito importante também, que geralmente é o exame de consciência com alguns outros passos. São Francisco fala disso, Santo Inácio de Loyola fala disso, né? São Francisco de Sales. Então, São Francisco está dizendo, primeiro passo, adora a Deus, agradece, começa com louvor. Gente, quando você começa o seu dia com um louvor, você está desintoxicando, desviciando o seu olhar, que muitas vezes está amargo, está fixado nas coisas que não deram certo. Me perdoe, quando uma coisa não dá certo, tem outras 10 que deram na sua vida naquele dia, e muitas vezes os nossos olhos correm o risco de ficarem presos só no que não deu certo e desconsiderarmos o que deu certo, sabe? É que nem esses tempos atrás, o dia que eu bati o carro. Aquele dia eu bati o carro, mas tantas coisas lindas aconteceram naquele dia. E eu louvei a Deus. Aquele dia eu fiz esse exercício e foi maravilhoso. Sabe? Muitas coisas boas acontecem no raio de um dia. Então começa o dia louvando e já começa também fazendo o exame de consciência, que geralmente é feito na noite anterior. São Francisco está continuando, né? Então, se houve algum erro na noite, algum pensamento que você consentiu que não foi bom, algum pensamento de perturbação, de impureza, pede perdão. Segundo passo, isso aqui é fantástico, olha só, São Francisco de Sales dizendo, considera que o dia presente te é dado para mereceres a bem-aventurança eterna e te propõe firmemente empregá-lo todo nesta intenção. Para que Deus te deu esse dia? Para você crescer no caminho de perfeição, para você conquistar, merecer a bem-aventurança eterna, para você se santificar, para você merecer o céu, para você caminhar em direção ao céu. Então, por que esse dia te é dado? Para você ser mais parecida com Jesus, para você crescer no caminho de perfeição. Esse dia te é dado para merecer essa bem-aventurança eterna e te propõe, ou seja, luta firmemente para empregá-lo todo nessa intenção, para colocar todas as suas energias nessa intenção. Esse dia que Deus te deu é uma oportunidade a mais para você ir para o céu. Esse dia que Deus te deu é uma oportunidade a mais de você combater os seus vícios, de você desenvolver virtudes, de você buscar confissão, de você buscar perdoar as pessoas que te fizeram mal, de você buscar sair do crime, do adultério, da mentira, do pecado, da impureza. Porque veja bem, está escrito na palavra do Senhor, os adúlteros, os impuros, os beberrões, os mentirosos, os corruptos não herdarão o reino dos céus. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, eu não vou ler agora para não trazer tanta coisa, mas é um dia que Deus te dá para você merecer a bem-aventurança eterna. Olha que forte isso que São Francisco está dizendo. Deus não te deu esse dia para ser mais um dia, né? Mais um dia que eu vou trabalhar, acordar, tomar café. Não, mais um dia de vida é menos um dia de vida. Cada dia a gente está caminhando para o fim, né? À medida que você fica mais velho, você fica menos jovem. No sentido de que a vida está passando, não vai voltar, entendeu? Então, em cada dia, emprega todas as suas forças. Eu dizia na pregação minha de ontem, no acampamento aqui de São Miguel, que a gente tem que dar o voo da águia, não da galinha. A galinha, ela está no poleiro, ela voa para baixo, você já viu? A águia não, a águia voa de baixo para cima e atinge as mais densas alturas, né? É a ave que voa mais alto de todas as aves, né? Ou como diz lá em Minas, a voa, né? Peraí. Brincadeira. A águia voa mais alto, né, Val? Brincadeira com os mineiros. Os mineiros são maravilhosos. Mandam queijo para nós, ô coisa boa. Mas voltando ao assunto, né?
Você tem que, cada dia, se determinar para dar o voo da águia. Não é o voo da tibieza, da mornidão, da frouxidão, não. Esse dia eu me decido a ser santo. Nesse dia eu me decido a usar todas as possibilidades, oportunidades, contrariedades, situações para me santificar. Para me tornar uma pessoa que ama mais, que é mais santa, que reza mais, que é mais paciente, que é mais virtuosa, que progride no caminho da perfeição, que quer subir a morada da alma, né, como dizia Santa Teresa no castelo interior. Então, esse dia é um dom para você se santificar. Terceira coisa que São Francisco de Sales diz. Isso aqui é fantástico. Eu já falei um pouco da planejamento, mas ele esmiuça aqui. Muito útil é preveres as ocupações deste dia e as tuas ocasiões, em primeiro lugar, prováveis de glorificar a Deus, com as quais você vai poder glorificar a Deus, e também de prever as tentações que te proporcionará a cólera, a vaidade ou uma outra paixão desordenada. Feito isso, prepara-te por uma santa resolução, uma decisão, né? Aproveitar bem todos os meios que terás para servir melhor a Deus e progredires na perfeição. É o que eu já tinha dito, mas ele está esmiuçando. Ao contrário, arma-te com toda a firmeza de espírito para evitar, combater ou vencer tudo que lhe servir de obstáculo nesse dia. Se prepare já. E ele continua. Esta simples resolução, porém, não é o bastante. É preciso firmá-la em prevendo os meios que te serão disponíveis para pô-la em prática. Por exemplo, se você prever que irá tratar com uma pessoa facilmente irascível, ou seja, encolerizada, brava, tratar sobre um negócio, não só você tem que se precaver dos meios que estarão à sua disposição para não ofendê-la, mas também para que não se ire, você tem que ver como lhe falar de maneira branda e gentil. Ou, se for necessário, para contê-la, peça a outras pessoas que vão contigo e que falem de maneira branda e gentil. Se prevejo que tenho que visitar uma pessoa doente, eu já vou dispor tudo à hora, em todas as circunstâncias. Antes, a maneira própria de consolar essa pessoa, de dar o socorro que ela vai precisar. Ou seja, você vai encontrar uma pessoa difícil, reza, já pensa como você vai falar com ela. Pensa nas palavras brandas, gentis. Vai visitar um doente, não vai de qualquer jeito. Pensa a maneira como você vai poder consolar melhor esse doente. Às vezes a pessoa está doente, depressiva, triste. Pensa, o que eu vou levar? Leva um terço, leva uma coisa que a pessoa gosta, se ela pode comer, ou leva ali um livro, ou leva uma disposição de ouvir aquela pessoa. Se prepara. Anteveja os meios de glorificar a Deus, mas anteveja também as tentações. Reze as tentações, mas se prepare. Talvez hoje você vai ter uma reunião com aquele chefe lá, que é o cão chupando manga. Não quero ofender a manga e nem o cão, né? Cara, é difícil, meu amigo. Você vai ter que ter aquela conversa com a sua esposa, com o seu noivo, que é difícil, é mimado, é imaturo. Tudo bem, você sabe que ele é imaturo, um molecão criado com a avó, como dizia antigamente, né? A gente brincava, né? Uma expressão para dizer a pessoa muito mimada, que não tem autonomia, né? Casa e continua sendo mandado pela mãe, pelo pai. Você sabe, a pessoa tem esse defeito? Tem, mas o que você pode fazer para ajudar, para convencer, para mostrar para essa pessoa ângulos da questão que ela não está vendo, para ajudá-la a amadurecer, que não é na pancada, não é no fórceps, né? É na sabedoria, não é na pancada que a gente convence as pessoas, que a gente ajuda as pessoas, é na sabedoria. E isso só vem através da oração. A oração, claro, mas a meditação também está dizendo São Francisco. Pensa um pouquinho. O que eu posso levar para essa reunião que vai me ajudar? Qual artifício, qual arma, qual estratégia, qual pensamento? Às vezes uma pessoa difícil, né, Deus vai te inspirar, leva um presente para ela. O livro do Eclesiástico, de Provérbios, também diz que um presente, ele abranda a cólera. Você não está comprando a pessoa, não é isso. Você está tendo uma inspiração para lidar com uma pessoa difícil, numa situação difícil. Ou escuta a pessoa, né? Tem pessoas que são duras, gente. Não é porque elas são más, é porque elas não foram amadas e elas estão inconscientemente buscando o amor. Então vá redobrado de generosidade, de gentileza, de disposição para ouvir aquela pessoa, para entender o que é importante para ela, sabe? Então este foi o terceiro passo que São Francisco nos dá. Quarto passo para começar bem o dia, fazer a oração da manhã. Reconhece diante de Deus com humildade
a tua incompleta impotência de fazer qualquer coisa boa, tanto de praticar o bem como de evitar o mal. E fazendo assim, como se tivesses o coração entre as mãos, oferece-o a Deus, oferece as suas boas resoluções à divina majestade, suplicando-lhe que tome o seu coração debaixo de sua proteção e te fortifique no seu serviço. Dize-lhe: ó Senhor, eis aqui esse pobre e miserável coração, a quem por vossa bondade infinita dais hoje essas boas intenções, mas ele é fraco e inconstante demais para fazer o bem que deseja, sem que lhe deis a vossa bênção. Nesta intenção eu vos invoco, ó Pai de misericórdia. Me ajuda, abençoa o meu coração. Ou seja, uma oração de dependência, uma oração de reconhecer: eu não posso sozinho. Eu não consigo, Senhor, fazer o bem e evitar o mal. Me ajuda, eu dependo do Senhor. Como agrada a Deus essa oração de humildade, Essa oração de dependência. Reconhecer: Senhor, eu tive boas intenções, todos os passos anteriores, Eu tenho boas intenções, eu estou planejando, eu vou encontrar uma pessoa difícil, eu rezei, eu pedi sabedoria, mas, Senhor, afinal de tudo, depois de tudo isso, resumindo tudo isso, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não sou capaz de evitar o mal e fazer o bem sozinho. Eu preciso da tua graça. Eu te entrego aqui. Bonita essa expressão de São Francisco de Sales, Toma o teu coração nas tuas mãos e oferece-o a Deus, dizendo: Senhor, eu nada posso, eu dependo do Senhor. Essa oração de dependência agrada tanto a Deus, Reconhecer a nosso nada e a nossa dependência dele. E o quinto e último passo, muito interessante: após tudo isso, invoca a Santíssima Virgem, invoca a intercessão do anjo da guarda e dos santos, a fim de que a tua proteção, a fim de que com sua proteção te ajudem. Ou seja, você está falando com Deus, Você está pedindo aqui a Deus, você está apresentando a Deus, você está louvando a Deus, tudo está sendo direcionado a Deus. Mas no final, São Francisco te diz: olha, não despreze também a intercessão poderosa desses amigos de Deus que já estão diante dele. Invoca a Santíssima Virgem, invoca a intercessão dos anjos, invoca o anjo da guarda, para te protegerem ao longo desse dia. Está escrito lá no livro do Êxodo, Eis que coloca um anjo diante de ti, ele te guiará, ele mostrará o caminho que deve seguir, Então, invoca o seu anjo da guarda. Daqui uns dias nós celebraremos a festa dos anjos da guarda, hoje a festa dos arcanjos, Mas invoca o teu anjo. Invoca a proteção dos santos, a intercessão, que estão diante de Deus. Está lá no livro de Apocalipse, que aqueles que já receberam a coroa, a coroa da glória, as vestes brancas, estão diante do Cordeiro, adorando, louvando e intercedendo por aqueles que estão aqui. Nós que estamos na igreja militante, quem está na igreja triunfante já está intercedendo por nós. Então invoca a Santíssima Virgem. Lá em Lucas está escrito: todas as gerações te chamarão bem-aventurada. Deus deu a ela essa autoridade. Lá em Gênesis capítulo 3 está escrito: a serpente te ferirá o calcanhar, mas tu, mulher, pisarás a cabeça da serpente. Essa mulher de Gênesis é a prefiguração de Nossa Senhora, É o protótipo, de Nossa Senhora, que pisa na cabeça da serpente, que tem essa autoridade. Então começa o seu dia invocando, invocando a intercessão dos santos, de Maria e do anjo da guarda. Sabe, resumo dizendo que com a oração da manhã a gente tem a chance de alinhar os nossos planos com os planos de Deus, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, E isso é fantástico para vencer, para ter a vitória. E os benefícios de consagrar o dia a Deus: você vai ter paz, mesmo em meio aos conflitos ali do dia. Você vai ter mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, que vai estar te inspirando naquela reunião. Diga isso, não diga aquilo, faça isso, não faça aquilo, silencie agora, fale agora, Você vai ter menos ansiedade e mais fé quando você começa o seu dia em oração. E você vai ter mais discernimento nas suas decisões. Discernimento, discernere do latim, Separar o bom do ruim, entender o que é preciso ser feito. Porque tem gente também que tem que tomar decisões e não toma. Tem que mudar metas e não muda. Olha, tem coisa que Deus vai fazer para você, mas tem coisa que você tem que fazer. Ponto. E para fazer você precisa de discernimento, da iluminação do Espírito Santo, para enxergar e decidir e mudar o que precisa ser mudado. E isso a oração da manhã vai te proporcionar, porque você estará na presença de Deus, Você estará pedindo a Ele que guie todos os seus caminhos.
Enfim, é isso. Desafio você, filho, filha, a fazer todos os dias a oração da manhã. Convido você também a conhecer lá a oração para começar bem o dia, está lá. Digita a oração para começar bem o dia com o Padre Adriano Zandonato, está lá no canal, está bem bonita. E faça a sua também, né? Não só ouça, é bonito você ouvir, claro, encoraje, mas olha, a oração mais bonita que existe é a sua, né? Porque também às vezes vicia, né? Assim, claro, eu tô indicando e ao mesmo tempo já estou te cutucando. É o início, né? É o início. Mas também você tem que ter, assim, sabe? Ficar amigo íntimo de Jesus, né? Ouça lá, vai deixando no carro a hora que você estiver indo para o trabalho, mas começa já falando. O que você precisa para falar com Deus? Falar, só falar. Talvez no começo você não sinta muito, mas pouco a pouco você vai criando essa intimidade. É como quando você conhece uma pessoa, você não tem liberdade para falar de tudo. Depois de um tempo, né, você vai ficando livre com a pessoa. Então, a oração é isso também, tá? E também, como eu disse, mergulhe na Bíblia. Convido você, eu estou fazendo nesse ano, falei ontem no acampamento, ontem, não sei, aquilo que é chamado o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Esse ano eu não tenho tempo, quem me conhece sabe que eu não tenho tempo, mas Deus me incomodou ano passado, como filho do padre Jonas da Bíblia, né, que a gente brinca, Jonas da Bíblia, a fazer esse projeto de ler a Bíblia inteira, dividido nos 12 principais períodos da história da salvação, que é mais pedagógico, né? E o padre está lendo todos os dias, todo dia, meio-dia, está entrando um vídeo também. E a playlist está lá, Bíblia em um Ano. É só você pode começar hoje, o seu ano começa hoje, né? Aí eu vou estar explicando, por exemplo, os períodos e o sentido das coisas do Antigo Testamento. Antigo Testamento é complexo às vezes, né? Até eu estou estudando e aprendendo coisas novas, mesmo já tendo feito teologia. Então mergulha também na Bíblia, vem fazer, leia a Bíblia inteira comigo em um ano, o projeto é Bíblia em um Ano, a playlist é Bíblia em um Ano lá no meu canal. E aí você vem conhecer a Bíblia e vai partilhando sobre a Bíblia com outras pessoas também. O conhecimento da Bíblia, nós aprendemos isso com o Padre Jonas na Canção Nova. Ele transforma a gente, né? Transforma. E tem um método nosso, que é a Bíblia no meu dia a dia, que é um método mais específico, mais de intimidade, ali para você mergulhar. Esse que eu estou falando é uma coisa geral, para você entender do que a Bíblia está dizendo, né? E depois você vai, ou simultaneamente, fazendo o estudo do método da Bíblia no meu dia a dia, que é de cada dia. Você vai lendo, vai anotando promessas, anotando princípios eternos, o que Deus quer falar comigo, etc. Bem pedagógico, maravilhoso também, né? Eu faço a Bíblia no meu dia a dia desde 2000. E olha, é maravilhoso mesmo.